Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Aldo Henrique, estamos aqui para mais um vídeo do curso de algoritmos do Portal Programando. Bem, dando continuidade ao vídeo da aula passada, a gente falou sobre estrutura de dados. Então hoje a gente vai continuar ainda nessas estruturas que é tão importante para entender o fluxo de um algoritmo, certo? Então, essas estruturas condicionais ainda serão vistas também em alguns outros vídeos que vão vir, mas isso é para a gente poder detalhar um pouquinho mais essas estruturas que são tão importantes, ok? Vamos para a aula então. Na última aula a gente falou sobre as estruturas de seleção simples, certo? Que eu dei um exemplo que se você falar, por exemplo, olha, se eu fizer determinada condição, eu faço uma determinada ação, certo? Então é a verificação se uma condição é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, eu faço essa ação. Ainda nas estruturas de condicionais, a gente tem também as estruturas compostas, certo? É o se não, certo? Então, se você fala, olha, se eu arrumar o meu quarto, eu vou sair. Se não, eu fico em casa. Perceba que o se não é o contrário da condição, da verificação da condição do se, ok? Então, essa estrutura ela é composta justamente pelo se e o se não. O se ele entra quando a condição é verdadeira e o se não ele entra quando a condição é falsa, ok? Bem, continuando aquele exemplo que a gente viu no vídeo anterior do cálculo de notas, a gente tem mais agora esse exemplo com um pouco mais de complexidade, vamos falar assim. Então, a gente ainda vai ter as nossas variáveis N1, N2, N3, N4 e a minha variável MA, que é onde eu vou calcular a minha média, né? E elas são do tipo real, certo? Então, vocês lembram disso, né? Depois, a gente tem as minhas pego com essas variáveis, eu consigo receber o valor do usuário. Então, usando o comando leia, eu vou receber o N1, receber o N2, receber o N3 e receber o N4. Lembrando que eu vou receber um valor do usuário e guardar em N1, receber um valor do usuário e guardar em N2, e assim por diante, ok? Depois que eu receber esses valores já estão guardados dentro das minhas variáveis N1, N2, N3 e N4, eu calculo a média. Como que eu calculo a média de 4 valores? Eu somo esses valores e divido por 4. Lembrando que a gente tem que colocar, né, a soma entre parênteses para que a ordem de precedência não afete o nosso resultado. Então, eu somo N1 mais N2 mais N3 mais N4, em parênteses, e esse resultado eu divido por 4, que é a quantidade de elementos que eu estou somando. Nesse caso, a minha quantidade de notas, né? E vou guardar o resultado disso em MA, na minha variável MA, que é a minha variável média. Depois eu vou escrever essa MA na tela e aí sim eu vou chegar na minha condição. Então eu vou verificar se MA for maior ou igual a 7, então eu vou escrever na tela aluno aprovado, ou seja, o aluno vai ser aprovado apenas se a média, né, que eu calculei e guardei em MA for maior ou igual a 7. Se ela for maior ou igual a 7, isso for verdade, ele vai entrar nesse if e vai imprimir na tela aluno aprovado. Se não, ele não vai entrar dentro desse if, ele vai pular direto para o se não. E aí no se não ele vai escrever na tela, utilizando o comando escreva, aluno reprovado. E finaliza o meu algoritmo. Então o meu algoritmo, em resumo, vai receber 4 valores do usuário, calcular a média, escrever essa média na tela e verificar se a média é maior ou igual a 7. Se for, aluno aprovado. Se não, aluno reprovado. Então, para ver a execução desse algoritmo na prática, eu vou executar ele aqui no meu Portugal, certo? No Visual G. E para quem quiser baixar e testar aí no computador, também é só ir na descrição do vídeo e baixar pelo link que vai estar na descrição, tudo bem? Então, vamos lá para a execução do algoritmo. Eu não vou precisar reexplicar, porque já é exatamente aquele que eu mostrei para vocês no slide, tudo bem? A única diferença, pessoal, que vocês vão perceber é aqui, ó, que eu estou colocando um escreval. Olha aqui, escreval e aqui escreval. O que o escreval faz? Ele escreve linha. Então ele escreve, quando ele escrever na tela, ele vai escrever e pular para a linha de baixo. Vocês vão perceber que quando ele imprimir, por exemplo, o MA na tela, ele vai
imprimir, e o cursor ele vai para a linha de baixo. Por quê? Porque aí não fica imprimindo sempre tudo na mesma linha, vai dando aquela sensação de que cada coisa está acontecendo em uma linha, tudo bem? Então, vamos para a execução. Então aqui no meu cursor ele já está esperando eu digitar, vocês podem ver isso pelo cursor aqui piscando na tela, né? Então eu vou digitar a minha primeira nota, que vai ser guardada em 1, então 2. Vou digitar a minha segunda nota, 6. A minha terceira nota, 4. Minha última nota, que vai ser guardada em N4, 9. Então perceba que ele imprimiu aqui na linha 5,25, que é a minha média, ou seja, o aluno foi reprovado. A média foi abaixo de 7. Então o aluno foi reprovado, certo? Então perceba que ele não entrou no se, ele entrou no se não, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Vamos aqui para um outro exemplo. Então, o que é o nosso problema? Vamos analisar primeiro o problema. Então, o que ele está pedindo? Olha, faça um algoritmo que leia 2 números e efetue a soma. Ou seja, nesse primeiro ponto, o que a gente tem que entender? Que a gente vai pedir 2 números para o usuário, ou seja, vai ler 2 números do usuário e efetuar a soma desses 2 números, ok? Então, até aqui a gente vai usar o comando leia e vai pegar 2 valores do usuário, guardar esses valores em 2 variáveis, até o momento. E depois a gente vai pegar essas 2 variáveis e somá-las, ok? Então, esse é o nosso problema até aqui. Beleza, o que ele está falando mais? Então, caso a soma seja maior ou igual a 10, some 5 ao resultado e apresente na tela. Ou seja, peguei o primeiro valor do usuário, peguei o segundo valor do usuário, somei, então eu vou verificar agora o resultado. Se o resultado for maior ou igual a 10, eu vou pegar esse resultado e somar mais 5. Caso essa soma, né, do primeiro resultado, o primeiro valor que o usuário digitou mais o segundo valor que o usuário digitou, caso esse valor seja menor que 10, eu vou subtrair desse valor 7. E depois eu vou imprimir na tela. Então perceba que se for maior ou igual a 10, a soma, eu vou somar 5. Se for menor que 10, eu vou subtrair 7. Tudo bem? Esse é o nosso problema inicial. Então, qual que é o algoritmo para resolver esse problema? Então, como vocês podem ver, eu já estou com ele aqui. Então, eu dei para esse problema 4 variáveis. A variável num1, que eu chamei de num1, o variável num2, soma e resulte. Então, em num1 e num2, eu vou guardar os valores que o usuário me forneceu. Então, eu vou usar o comando leia para receber o primeiro valor. Quando o usuário digitar, der enter, ele vai pegar esse valor e guardar em num1. Pronto. Depois, quando o usuário digitar o segundo valor, ele vai digitar e da enter ele vai guardar em num2. Ok, então já tem os 2 valores que o usuário me informou, num1 e num2. Vou pegar esses 2 valores, somar e guardar dentro da minha variável soma. Agora sim, nessa minha variável soma, eu preciso fazer a minha verificação, que foi apresentado no problema. Se esse resultado for maior ou igual a 10, eu vou pegar esse resultado e somar 5. Nesse caso, eu vou somar 5 e guardar em resulte. Se não, ou seja, se a soma não for maior ou igual a 10, ele não vai entrar no se, ele vai entrar no se não. E aí, result vai receber o resultado menos 7. Tudo bem? Então, a minha variável result vai receber a soma, se for maior ou igual a 10, a soma mais 5, se não, a soma menos 7. E por fim, eu vou escrever na tela resultado, result. Então, usando o comando escreva. Tudo bem? Então, vamos ver como é que fica esse algoritmo na execução. Então, estou aqui no Visual G com o meu algoritmo, né? E faço essa verificação. Perceba que no resultado eu estou imprimindo na tela, está entre aspas, resultado, 2 pontos, e separando por vírgula, estou colocando a minha variável result. Ou seja, o que vai imprimir aqui não vai ser a palavra result, e sim o valor contido nessa variável, que vai ser o resultado dessas operações
que a gente vai efetuar. Tudo bem? Então, vamos executar esse algoritmo, que ele já está, né, com o cursor piscando, porque ele está justamente esperando que eu digite no 1 e no 2. Então, eu vou digitar primeiro no 1, 5, e vou digitar no 2. Eu vou digitar 2. Quando eu der Enter, a soma de 5 e 2 vai ser justamente 7. Então, ele vai vir verificar. 7 é maior ou igual a 10? Não. Então, ele não vai entrar no se. Ele vai entrar no se não. E vai subtrair de 7 menos 7. Então, ele vai imprimir na tela para mim 0. Perceba. Então, ele verificou se 5 mais 2 é maior ou igual a 10. Nesse caso, não era. Então, ele foi para o se não. Pegou o resultado e subtraiu 7. Então, 7, que era o resultado da minha soma, menos 7, que é do problema, então o resultado vai ser 0. Perceba que ele imprimiu resulte 2 pontos 0, que é justamente como está aqui no nosso comando escreva, ok? Eu também vou fazer a verificação se o meu valor for maior que 10. Então eu vou digitar aqui o primeiro valor 5 e o segundo valor eu vou digitar 9. Então 5 mais 9, 14. Perceba que 5 mais 9 é 14, então ele vai entrar, porque o resultado da minha soma é maior ou igual a 10. Sendo maior ou igual a 10, ele vai somar 5. Então ele vai fazer 14 mais 5, o resultado é 19. Então ele vai imprimir na tela resultado 2 pontos 19, que é justamente a soma mais o 5 do nosso problema inicial. Tudo bem? Então é isso. Uma coisa legal das estruturas condicionais é porque elas podem ser utilizadas dentro delas, ou seja, dentro de um se eu posso usar um outro se e concatenando um se dentro de um outro, ou seja, são estruturas que eu consigo fazer encadeamento, certo? Eu consigo agrupar estruturas de seleção dentro das próprias estruturas de seleção. Vocês vão ver como isso acaba ficando interessante. Então, só para vocês entenderem aqui num exemplo genérico. Então, eu posso verificar se determinada condição for verdadeira, ele vai entrar dentro desse se e dentro dele eu posso ter um outro se. E se, por exemplo, essa condição for falsa, ele vai entrar nesse se não, e dentro do se não eu posso ter um terceiro se que faz essa verificação. Ou seja, eu posso ir colocando, posso encadeando as minhas estruturas condicionais uma dentro da outra de acordo com o meu problema proposto para ser resolvido. Então vamos aqui para um problema. Esse é um problema um pouquinho maior, mas vocês vão ver como ele é um problema próximo do que pode acontecer na vida real. Então o que o problema está nos dizendo? Olha, faça um algoritmo que efetue o cálculo do reajuste salarial de um funcionário. Considere que o funcionário receba um reajuste de 15% caso o seu salário seja menor que 500. Vamos colocar 500 reais. Tá? Se o salário for maior ou igual a 500 reais, mas menor do que 1.000, então o reajuste será de 10%. Caso o salário for mais de 1.000, o reajuste vai ser de 5%. Então, quais são as condicionais? Se o salário for menor do que 500, então o reajuste vai ser de 15% sobre o salário. Se o salário for de 500 a 1.000, ou seja, estiver no intervalo de 500 e 1.000, o reajuste vai ser de 10%. E se o salário for maior do que 1.000, reajuste de 5%. Esse é o nosso problema. A gente vai ter que ir utilizando estrutura condicional resolver esse problema. Então aqui temos o algoritmo para resolver esse problema. O que o algoritmo está fazendo? Então primeiro ele está criando duas variáveis, uma variável chamada salário e outra variável chamada novo salário. Elas são do tipo real, que é o mais próximo. A pessoa pode ganhar, por exemplo, R$100 e 50 centavos. Certo? Pode ser um valor que tenha casas decimais. Então, por isso, as nossas variáveis são do tipo real.
tudo bem? E aí eu inicio meu algoritmo. A primeira coisa que eu faço é pedir o salário. Então, usando o comando leia, eu vou esperar que o usuário vá digitar um valor e eu vou pegar esse valor que o usuário digitou e guardar na minha variável salário. E aí que começa a nossa brincadeira. O que eu vou fazer a verificação primeiro? Se o salário ele é menor do que R$500. Se ele for menor do que R$500, que é que o nosso problema falava? Que aí ele vai receber um reajuste de 15%. Então, eu vou fazer a minha variável novo salário, receber o valor do salário que ele recebia, mais o salário que ele recebia vezes 15 dividido por 100. Isso é o cálculo para a gente encontrar os 15% sobre o salário do funcionário. Então, eu vou pegar o salário atual mais o salário vezes 15 dividido por 100. Tudo bem? Então, nesse caso, se o salário for menor do que 500. Ok? Se não, se o salário não for menor do que 500, ou seja, ele for maior do que 500, eu tenho uma segunda verificação. Se o salário ele é menor ou igual a 1.000. Lembra que a segunda condição falava, olha, se ele for maior do que 500, porém, se ele for maior ou igual a 500, porém, se o salário for menor do que 1.000, ou seja, tiver entre 500 e 1.000, seja 501, 700... 800, 900, 950, 850, então qualquer valor que esteja entre 500 e 1.000, ele vai receber um reajuste de 10%. Então, se ele for maior do que 500, ele já não vai entrar no primeiro se. Se não, ele vai fazer uma verificação, se ele é menor do que 1.000. Se ele for menor do que 1.000, ele vai verificar que ele tem que entrar nessa regra e vai calcular, então o salário novo vai receber o salário mais o salário vezes 10 dividido por 100, que é o equivalente ao 10% do salário. Se não, ou seja, se ele for maior do que 1.000, ele vai receber esse reajuste em 5%. Perceba tanto que isso é interessante, pessoal. Se o salário for menor do que 500, então vamos supor que essa pessoa receba R$400. Ele vai entrar no primeiro se, vai fazer o cálculo de 15% e aí ele já vai ignorar tudo que tem dentro do sinão. Então ele não vai fazer essa verificação se ele é menor do que 1.000 e nem desse segundo sinão. Por quê? Porque a estrutura do se, ele já verifica se for menor do que 500, ele já faz o cálculo de 15% e já pula para o final do algoritmo. Se não, ou seja, se a pessoa recebe, por exemplo, R$510, é mais do que 500. Então aí ele já não vai entrar nesse primeiro se, ele já vai ignorar esse primeiro se e já vai entrar direto no se não. E aí dentro do se não eu tenho minha segunda estrutura condicional do se para verificar se o salário é menor do que 1.000. Então ele é maior do que 500 e menor do que 1.000, né? E aí ele vai fazer esse cálculo. Se ele não for maior do que 1.000, então vamos supor que o salário da pessoa for R$1.100. Então, 1.100, na hora que ele chegar no primeiro se, ele vai verificar, olha, 1.100 é maior do que 500, então ele não é menor do que 500, né? Então ele já não vai entrar nesse primeiro se, ele vai entrar no se não. Ele vai verificar, olha, o salário, ele é menor do que 1.000, menor ou igual a 1.000? Não, é 1.100, então ele já vai direto para o terceiro se não, né? E aí no se não ele já vai calcular os 5% e finalizar a impressão desse novo salário e finalizar o algoritmo. Vamos para a prática. Então vamos aqui para o Portugal e vamos executar o nosso algoritmo. Vou colocar aqui para executar passo a passo para que a gente possa ver certinho. Então ele vai começando, aí ele vai criar as variáveis, beleza, criou as variáveis, ele vai pedir, agora ele está aqui na linha esperando que o usuário, né, digite o primeiro valor. Então eu vou digitar aqui o primeiro valor para ele. Eu vou colocar 400 para ele entrar no primeiro se, tudo bem? Então, digitei 400, olha, ele vai fazer a verificação aqui no primeiro se o valor é menor do que 500, nesse caso ele é menor do que 500. Perceba que ele entrou no se, né? Ele entrou aqui na linha do se. Então, quando ele entra, ele faz esse cálculo e já pula aqui para o final. E aí ele vai imprimir para mim esse resultado. Então, o algoritmo, o resultado final é 460, o meu salário atual. Então, vamos aqui de novo para um novo exemplo. Agora eu vou fazer entre 500 e R$1.000.
Então, vamos lá. Criar variável, né? Agora eu vou pedir para o usuário esse novo valor, esse novo salário, né? Então vamos lá digitar esse salário para o usuário. Vamos lá. Então vou colocar 680, que é maior do que 500 e menor do que 1000. Beleza. Aí ele vai verificar, agora que é interessante, ele vai verificar se esse valor 680 é menor do que 500. Então vamos ver se ele é menor. Olha, ele não entrou no se, ele já foi direto para o se não. Por quê? Porque o valor que o usuário digitou, ele é maior do que 500, né? Então, se eu verificar se o salário é menor do que 500, é falso. Isso faz com que ele vá direto para o se não. Então, ele vai verificar se ele é menor ou igual a 1000, nesse caso sim, ele vai entrar, fazer o cálculo e ir para o final. Então, ele calculou e já imprimiu para mim na tela 748, que é o resultado com o salário de 680 mais os 10%. Certo? Então, última execução é para um valor acima de R$1.000, né? Que é o que a gente está querendo. Então, vamos lá. Vou digitar, a pessoa recebe R$1.000 e R$1.005, ou seja, maior do que 1000, né? 1005. Então, pegou esse valor, vai verificar se ele é menor do que 500. Ele é menor do que 500? Não. Então, ele já vai direto para o se não. Ele vai verificar agora se ele é menor ou igual a 1000. Ele é menor ou igual a 1000, pessoal? Não. Então, perceba que ele já vai direto para o se não. Nesse caso, ele vai entrar, fazer o cálculo, imprimir na tela e terminou o algoritmo, certo? Espero que vocês tenham entendido essa estrutura de condicional, tá bom? Bem, é isso que eu tinha preparado para vocês. Se vocês tiverem gostado, deixa aí o seu gostei, o seu like. Se ficarem com alguma dúvida sobre o que foi explicado, coloca nos comentários. Lembrando que essas aulas também são disponibilizadas como podcast, então vocês podem ir em qualquer agregador aí pesquisar por Portal Programando que vocês vão encontrar e vão poder ouvir a aula. Se estiver no metrô, se estiver no ônibus, certo? Vocês podem ouvir à vontade aí. E espero vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até lá. Um abraço.